Boa noite, povo abençoado do Senhor, que todos estejam na santa paz de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vim aqui a gravar mais um vídeo para vocês. Quando Deus nos dá uma incumbência, nos dá uma responsabilidade, nós temos que ser precisos, né? Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, que é aquele que nos leva a fazer a vontade de Deus. Então o Senhor falou que hoje eu teria que gravar este vídeo para vocês e eu vim aqui, né? Nessas chamadinhas a gente vai ensinando, né? Como é que a gente tem que se comportar muitas vezes com as coisas que Deus nos pede, que Deus nos chama, porque muitas vezes existem almas, né? Que naquele dia, naquela hora estão precisando ouvir aquela palavra que Deus está pondo no nosso coração. Então, é naquele dia, naquela hora que o Senhor fala que a gente tem que fazer, né? Não é para amanhã, como o pão que caía do céu quando o povo de Deus estava lá no deserto, né? Então o maná descia do céu e era diário, não podia se guardar aquele maná para o outro dia, né? Então, assim também é a palavra, o alimento, né, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ele muitas vezes é hoje, porque tem pessoas específicas hoje que estão precisando ver esta palavra, mas aqueles também que vão ver depois não tem problema, né, porque o Senhor sabe a necessidade de cada coração, né. E eu estava meditando aqui na palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, do 28 ao 32, né? Porque me ocorreu, quando estava vendo uma cena do Gênesis, né? Que quando Jacó, ele briga com o anjo, né? Ele diz para o anjo, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E ele briga, ele luta ali a noite toda até o amanhecer com o próprio Deus, né? E aí Deus diz aqui na palavra, você como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então me veio muito essa questão, né, do que é o príncipe para Deus, do que é um espírito nobre, do que é uma pessoa que se comporta segundo a vontade de Deus, o que é uma pessoa que se comporta com um espírito de nobreza, de príncipe, né? Um espírito inabalável, mas também um espírito de excelência para Deus, né? E aí aqui no 28, vamos acompanhar aqui a palavra para a gente ver que aqui mesmo dentro da palavra que está escrito isso, né? Então disse, já não te chamarás Jacó, né? Deus fala para ele que ele não vai mais se chamar Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então ele também lutou com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, abençoou Jacó ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava. Quando ele fala o homem, né, aqui foi o próprio Deus, né, o próprio anjo que veio até Jacó e ele lutou com ele até que Deus o abençoasse, o salvasse, né, perdoasse daquele pecado que ele tinha feito contra Esaú, que era o seu irmão, né? Então, se a gente recordar um pouquinho a história, né, Jacó, ele tirou, né, roubou, na verdade, né, a primogenitura de Esaú. Esaú ficou muito zangado com isso, e como ele era um caçador, ele era um lutador, né, e tinha muita habilidade com armas para matar animais e tudo, ele disse, eu vou te matar, Jacó. E naquela mesma noite, Raquel e Isaac disseram, vá para a casa de Labão, né, que é o irmão de Raquel, de irmão de Rebeca, irmão de Rebeca, né, que era a mãe de Jacó, e fica por lá até que seu irmão se acalme e aí você possa voltar.
E aí, lá mesmo, né, quando ele chega, ele vê primeiro a Lia, depois ele vê a Raquel, mas ele se apaixona por Raquel, né? E aí, Labão, que era o irmão de Rebeca, engana Jacó por 2, 3 vezes, né? Primeiro diz que ele iria dar, então, como Jacó não tinha o dote para pagar para se casar com Raquel, que era por quem ele estava apaixonado e queria se casar, ele falou: olha, então eu trabalho para você 7 anos, sem salário, sem nada, para pagar o dote, para ter o direito de me casar com Raquel. Quando ele foi no dia do casamento, Labão pede para os moços da vila ali embebedar Jacó. Jacó fica bêbado e acaba se deitando com Lia. Labão coloca Lia no lugar, que era a irmã mais velha, porque naquela época não se podia casar a filha mais nova se a mais velha não fosse casada, né? Então ele coloca a Lia enganando a Jacó. Depois, Labão faz um outro pacto com Jacó. E Labão faz o seguinte: fala que todas as ovelhas malhadas, pintadas, né, que não são aquelas branquinhas, iriam ficar para Jacó, das que nascessem dali para frente. Só que o que ele faz? Ele tira todas as ovelhas malhadas dali e deixa só as brancas. Então, como não teria como, né, Jacó ter uma cria de 2 ovelhas brancas para nascer a malhada, nascer a pintada, não é? E ali ele engana mais uma vez a Jacó, mas Deus dá uma estratégia para Jacó, não é? E pede para que ele coloque em volta de onde as ovelhas ficavam como se diz ali? Os bambus, né? Todos listrados. E aí as ovelhas vendo aquela listra, elas nasciam malhadas. Então foi uma estratégia que Deus deu para Jacó, que fez com que as ovelhas nascessem malhadas, mesmo sendo branca com branca, não é? E voltando um pouco no casamento com Lia, então ele se casa com Lia primeiramente, mas aí são mais 7 anos que ele vai ter que trabalhar para se casar com Raquel. E como que Deus fala, né, que aqui Deus fala para ele que ele se comportou como um príncipe diante dele e dos homens, porque ele não ficou, né, tentando reverter a situação. Não, mas eu queria casar com a Raquel, você me enganou. Claro, assim, ele não ficou tão amigo de Labão, ficou chateado com Labão e tudo, mas ele não ficou reclamando, ele não ficou pedindo o direito dele, ele não ficou brigando todos os dias com Labão porque, né, ele não teve o direito de se casar primeiro com Raquel e Labão enganou ele. Então ele trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. Aquilo era justo, então ele fazia. Ele não era uma pessoa que ficava reclamando, ficava levantando contendas. Quando Labão o enganou com as ovelhas, ele não foi lá se retratar com Labão. Ele entregou para Deus a situação e Deus lhe deu novamente a vitória. Conseguiu ter ovelhas malhadas, mesmo sendo numa situação desfavorável. Né? Então, muitas vezes, o que é se comportar como um príncipe? O que é ter um espírito que Deus se agrada? Não é? É você fazer isso, é entregar para Deus. Você tem uma dificuldade? Não fique reclamando com a pessoa, tentando se retratar, tentando com que a pessoa se arrependa daquilo que fez para você e volte atrás. Não. O espírito excelente, o espírito nobre, o espírito dos príncipes, ele se comporta desta maneira. É justo, então eu faço sem reclamar. Eu trabalho mais 7 anos para me casar com Raquel, não tem problema, não é? E dali, ele queria, claro, voltar para a terra dele em Canaã com seus pais, mas ele não tinha nada. Então, quando ele foi fazer esse novo acordo com Labão, era para isso, para que ele tivesse um pouco de coisas dele para poder levar quando ele fosse embora, porque ele ia sair dali sem nada, não tinha como ele levar uma caravana toda junto com ele sem nada, né? E Labão o engana de novo, mas ele não vai se retratar com Labão.
né? Ele não vai ficar reclamando com Labão do que Labão fez. Ele vai se pedir a ajuda de quem? De Deus, que é quem pode ajudá-lo, quem pode dar uma estratégia para ele. Então, quer dizer, ele continua se comportando da mesma maneira, mesmo sendo enganado. Ah, então ele me enganou? Então eu vou lá e faço outra tramóia e engano ele também, e aí eu consigo o que eu quero. Não, ele não fez isso. Ele foi lá, pediu a ajuda de Deus, Deus deu um sonho, uma estratégia para ele, porque ele não era uma pessoa de ficar levantando contendas e reclamar com Labão e brigar, entende? Então Deus deu esse sonho para que ele colocasse os bambus desta maneira, e assim começaram a nascer ovelhas malhadas. E aí depois, né, o rebanho dele superou o rebanho de Labão. Quer dizer, Deus fez justiça na vida dele. Ele não precisou ficar pedindo para que os homens se retratassem e voltassem atrás e voltassem com as ovelhas malhadas. Não. Né? Ele entregou aquela situação para Deus e Deus o fez justiça, né? Outro espírito, né, espírito de príncipe que fala aqui na palavra é em 2 Samuel, quando eles relata sobre Davi, né? Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, não é? Porque Davi, quando ele erra com Batseba, ele, claro, primeiro, né, foi cegado totalmente por aquela situação, né, por estar apaixonado por aquela mulher, por ter feito isso, e não observou realmente o que ele tinha feito. E aí o que acontece? Vem um profeta e diz para ele, conta uma história para ele, né? Olha, aconteceu que uma certa pessoa roubou tal coisa de outra pessoa e traiu, enganou e matou, né? Contando uma versão metafórica, né? Do que tinha acontecido com ele. Ele falou, nossa, mas quem é esta pessoa? Aí o profeta diz, foi você mesmo que fez isso. Você enganou, você traiu e você matou. E quando ele se dá conta de que isso aconteceu com ele, não é? Ele faz o quê? Ele se retrata totalmente com Deus. Então, assim, ele faz um erro e pede o perdão de Deus. E volta para Deus como arrependido, totalmente arrependido daquilo que ele tinha feito, quando ele toma consciência do que ele fez, não é? E pede perdão a Deus. E Deus o perdoa, mas mesmo assim as consequências ficaram na vida dele, né? Quantas coisas aconteceram ali, que um filho agride uma irmã, né? Molesta a irmã, o outro filho o trai querendo o reino para ele. Então, assim, muitas coisas aconteceram na casa de Davi como consequência deste pecado. Mas por que Deus relata que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não deixa de errar, mas quando ele erra, ele se retrata, ele volta atrás, ele se arrepende, ele joga a sua cara no pó e pede perdão para Deus. E o essencial desse coração, né, segundo o coração de Deus, ele tem como prioridade na vida dele a presença do Senhor. Porque quando ele erra, quando ele volta para Deus pedindo perdão, Senhor, por favor, não retire o teu Santo Espírito de mim. E aí Deus pode constatar que a maior preciosidade que Davi tem, apesar do reinado, das riquezas, de tudo que ele possui, o maior bem que ele tem é a presença. O maior bem que ele tem, né? Ele deu a prova disso nesse momento, que é a presença de Deus na vida dele. Não retire o teu Santo Espírito de mim. Então, nessa hora, ele mostrou que Deus era a principal coisa na vida dele, né? E aqui em 2 Samuel também fala de um como se fosse príncipe, né? Você foi perante os homens. Então aqui, ó, 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás o meu servo Davi. Assim diz ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe. Continuando aqui, pessoal. Nós tivemos um probleminha aqui com a chuva, com o raio, mas agora vamos continuar. Então, aqui em 2 Samuel 7, né, ele diz uma visão, né, que Natã está relatando que teve uma visão de Deus para Davi. E aí, nesta visão, ele diz, né, tomei-te da malhada, quer dizer, tirei-te lá de trás das ovelhas, diz o versículo, né, para que fostes príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, realmente Deus tira Davi lá de ser pastor das ovelhas, né, que ele era do seu pai, pastor de ovelhas, para colocá-lo como rei, não é? Por quê? Porque ali nesse processo de testar o coração de Davi, Deus já vai observando, né, que Davi ele protege as ovelhinhas dele, né? Tira as ovelhinhas dele da boca do leão, da boca do urso, e ali Deus já vai testando e dando provas, né, de que esse coração aí excelente, esse coração segundo o coração de Deus, esse espírito excelente, vai sendo forjado e vai sendo preparado e vai sendo testado também por Deus, né? Então, Deus diz nessa visão de Natã, não é? Que para que fosses príncipe. Então Deus tira ele lá da malhada, de ser pastorzinho de ovelhas, para ser um rei, né? E depois a descendência dele também continuaria, né? Essa obra ali, seria rei também. Salomão também foi rei em Jerusalém, em Israel, e era um templo para Deus ali, né? E essa parte é muito bonita, porque o que Deus que prova, né? Que Davi tem um espírito excelente quando ele pede perdão a Deus, né? Se comportando como príncipe quando Saul persegue ele, e ele diz assim, jamais, quando ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, não é? Ele diz que jamais farei algo, qualquer coisa contra o ungido do Senhor, né? Davi também demonstra novamente que a presença de Deus é a coisa mais importante para ele quando ele quer trazer a Arca da Aliança, se sacrifica, perde servos para trazer a aliança, a Arca da Aliança para Deus, que era a representação na época, né? Antes de vir Jesus, a representação da presença de Deus era a Arca da Aliança, e ele queria essa presença de Deus perto dele, então ele foi, né, tentar trazer essa arca. Da primeira vez não dá certo, mas depois Deus coloca todas as instruções que deveriam ser feitas, né? Então, Davi prova que tem esse espírito segundo o coração de Deus quando ele diz, né? Não afaste o teu Santo Espírito de mim, jamais farei algo contra um ungido de Deus, né? E faz todo esse sacrifício para trazer a Arca da Aliança e tantas outras coisas, quer dizer, que demonstram que Davi realmente era uma pessoa que se importava com a presença, com o Espírito de Deus, com ele, né? E que ele era segundo o coração de Deus, né? Outra coisa que mostra que Jacó também tinha um espírito excelente, quando ele foi se retratar, encontrar o irmão naquele caminho, né? Voltando para Canaã com sua família, ele se mostra totalmente errado mesmo diante de Esaú, né? Ele se mostra, fala para Esaú que eu sou servo dele, não é ele que é meu servo, mas eu sou servo dele, quer dizer, ele se humilha, né? Perante ali o irmão, para quem ele tinha cometido um erro realmente, né? Ele não veio soberbo dizendo, ai, Deus é comigo, Deus me deu tudo isso e agora Deus vai me dar essa bênção de me encontrar com meu irmão e eu vou, né? Ele se mostra humilde diante do irmão, né? E nessas horas é que a gente diz para Deus que nós temos esse espírito excelente, que é uma coisa que Deus quer de nós, né? Sermos pessoas humildes, que não fazem contendas, que esperam em Deus o retorno, a justiça, a vinda da justiça de Deus,
que nos retratamos quando pecamos diante de Deus, quando pecamos e defraudamos alguém, nós vamos lá e nos retratamos com a pessoa: olha, te defraudei, te fiz isso, me perdoa. Isso é um espírito excelente para Deus, né? Então nós temos que perseguir esse espírito, porque tendo esse espírito, tendo como prioridade na nossa vida a presença de Deus, né? Assim diz a palavra, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando Deus percebe que a nossa vida, né, a nossa prioridade, primeiramente vem a presença dele, vem ele na nossa vida, né, ele nos acrescenta as outras coisas. Né? Mas eu quis trazer essa reflexão sobre o espírito excelente para Deus, porque o mundo ele tem outras formas de ver como é um espírito excelente, né? Às vezes uma pessoa bem sucedida, uma pessoa bem vestida, né? E para Deus não é isso que importa, mas um espírito excelente que tem as características que são excelentes para Deus, não é? Que todos tenham sido abençoados com essa palavra, fiquem todos com a santa paz de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Até a próxima!